Nomes notáveis aqui na TV Caras, hoje com duas convidadas muito especiais, Bárbara Bruno e Vanessa Goulart. Daqui a pouco eu vou bater um papo com elas, mas agora eu tenho uma matéria de utilidade pública. Confira a minha entrevista com o Dr. Alessandro Eschufeni, médico especialista em reprodução assistida. Doutor Alessandro, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho da nossa história aqui, minha e da Conceber. Doutor Alessandro, a Conceber está completando 15 anos. Fala para a gente um pouco da clínica e onde fica a Conceber, que é uma clínica referência em reprodução assistida no Brasil. Exato, a Conceber é exatamente isso, está comemorando 15 anos, a gente está em Curitiba hoje, né? E na realidade tudo se iniciou há muito tempo, quando eu pensei em, desde que me entendo por gente, né, eu costumo falar isso desde os 6, 7 anos de idade, eu me lembro de eu já falando em fazer medicina, né? Então eu sempre quis um dia seguir a carreira de medicina, e depois eu fui pautando e fazendo várias especializações para que chegasse onde nós chegamos hoje. Inclusive, antes de falar da clínica em si, fala um pouco do seu currículo. Exato. O doutor Alessandro, que tem um currículo extenso, uma ampla experiência no segmento. Exato. Como eu estava falando anteriormente, desde que eu me entendo bem, eu penso em fazer medicina e depois eu nunca pensei em outra coisa, né? Eu sempre quis seguir essa carreira de médico e durante a residência, né, eu fiz residência de ginecologia, obstetrícia, e na residência de ginecologia, obstetrícia, você faz primeiro obstetrícia, então assim, fui um entusiasta, eu queria fazer obstetrícia, né? Aí no ano de ginecologia, eu quero fazer ginecologia, que é um pouco diferente, uma coisa da outra. Depois, no final da residência de ginecologia, eu já queria fazer reprodução, porque a endocrinologia feminina é bastante enigmática, coisa que eu queria seguir minha carreira pautada nisso. E aí, então, eu fiz a formação nos Estados Unidos, eu morei lá de 99 a 2001, até então eu morava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá de 99 a 2001, em 2001 eu vim direto para Curitiba, né? Eu trabalhei num outro centro durante um período, uns 5 anos, e há 15 na Conceber. E o fato de a gente querer abrir a Conceber foi exatamente nesse contexto, de tentar trazer o que eu, né, tinha aprendido lá nos Estados Unidos, e dessa forma, então, eu abri a Conceber. A Conceber é uma clínica especializada em reprodução assistida, que completou agora 15 anos. Fala um pouco dessa trajetória. Exato. Aí, quando eu decidi, então, que eu tinha que trilhar esse caminho de ter uma clínica, de conseguir conduzi-la, né, foi exatamente no contexto de eu querer aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido, no sentido de crescimento tecnológico, de acreditar em tecnologia, de acreditar em avanços, né, e também de equipamento, de formação de equipe, né, então não só eu, como toda a equipe que aqui está com a gente entende isso, a gente gosta disso, né, então é uma equipe multidisciplinar, né, a gente tem andrologista para lidar com o fator masculino, né, com o homem como uma possibilidade de interferência nessa obtenção da gravidez, psicólogo, nutricionistas, enfermeiros, embriologistas, e todo mundo, a gente sempre apoiando esse crescimento, esse entendimento, né, para que então a gente acolha esse casal, porque a gente sabe que o passar por não engravidar, né, a tentante, né, ela é bastante sofrida, bastante sensibilizada esse casal, né, então as nossas recepcionistas, o pessoal da administração, então toda a equipe entende isso, valoriza isso, e a gente capacita, a gente gosta, a gente busca exatamente o melhor de cada um, né, exatamente para conseguir acolher esse casal da melhor forma. Além de, claro, a parte técnica propriamente dita, né, a gente valoriza então, e a gente faz questão disso, a gente incentiva, né, que o pessoal técnico, enfermeiros, embriologistas, façam a participação em congressos nacionais e internacionais, assim como isso eu sempre gostei, desde lá nos Estados Unidos, de valorizar a pesquisa, né, a publicação científica. Uma coisa que eu trouxe de lá é exatamente isso, por mais que você leia um artigo publicado em um determinado país, né, eu costumo falar com o pessoal da equipe aqui, exatamente isso, papel aceita qualquer coisa, então a pessoa pode ter escrito alguma coisa que passou pelo revisor, por mais séria que seja a revista, às vezes passa despercebido um trabalho científico de não tão boa qualidade. Então, se você achou a ideia boa, traga para dentro do teu serviço, faça aquilo ali, né, dentro da tua paciente, que às vezes muda a característica
da população, vai mudar o resultado, né? Então você tem que trazer isso para dentro da tua clínica, para que então você vai oferecer uma determinada tecnologia para exatamente aquela comunidade que você está lidando, né? E sempre acreditando em equipamentos, né? A gente sabe que hoje em dia é tudo muito global, né? Então, lançaram um equipamento, vão lançar amanhã ou depois, rapidamente já está publicado, já está disseminado e chega ao Brasil, chega em qualquer país do mundo, em qualquer cidade, da melhor forma, da forma mais rápida, né? Então, com isso, a gente consegue oferecer tratamentos realmente de ponta, né? Uma vez que você acredita nessa tecnologia, né? Você tem que acreditar, né? Apostar e, dessa forma, então, oferecer o melhor tratamento para o seu paciente, buscando sempre esse aprimoramento tecnológico, e isso é contínuo, né? Imagino que em qualquer área haja essa característica hoje, que eu penso que é universal. Doutor, ciência e tecnologia, qual a sua avaliação hoje da reprodução assistida no Brasil? Nós estamos num grau de evolução, precisamos melhorar muito. Qual a sua opinião sobre o assunto? O Brasil hoje está bastante inserido nesse contexto mundial, né? Como, por exemplo, relacionado aos Estados Unidos, que tem bastante contato, tem vários amigos lá que lidam com reprodução, a gente está alinhado com eles, né? E até melhor que alguns países da Europa, sinceramente, porque dependendo do país tem muita restrição, né? Às vezes religiosa, às vezes financeira mesmo, né? Por um lado, alguns países oferecem um tratamento de reprodução, mas, no entanto, concede restrições, né? Então, o Brasil acaba que acolhe bem, né, muitos dos tratamentos que em alguns países, por exemplo, europeus, até mesmo no Japão, não são aceitos como o governo pagando, não vão fazer, né? Mas quando, na realidade, é uma necessidade da comunidade, né, da sociedade, a sociedade pede isso, né? Então a gente pode tratar dessa forma. E quanto a equipamento, não. Equipamento hoje, né, claro, o Brasil tem uma desvantagem com relação a impostos para trazer esses equipamentos, a gente paga royalties de tudo, né, que muito dos equipamentos não são produzidos no Brasil, né? Tudo importado, então isso acaba encarecendo a nossa tecnologia. Mas acesso a ela a gente teria. Excelente. Doutor, agora, falando de sociedade, quem procura pela reprodução assistida? Casais homoafetivos também está muito em alta. Quem é o público-alvo, digamos assim, na nossa linguagem aqui? Hoje, na realidade, tem mudado um pouquinho exatamente dessa característica, né, que chama a atenção nos últimos anos, exatamente o aumento da idade da mulher procurando um tratamento, né, por causa do novo papel dela na sociedade. Ela está trabalhando cada vez mais, estudando cada vez mais, e com isso, então, ela adia a obtenção da gravidez, né? Então, isso pode, de alguma forma, trazer alguma dificuldade futura, como o aparecimento de alguma doença. Esse é um grupo, né? O outro grupo seriam mulheres que já estão com uma idade que pode começar a diminuir a quantidade de óvulo, qualidade de óvulo, e que, no entanto, não tem um parceiro ideal. Então, ela busca para congelamento de óvulo, né? Esse também é um grupo bastante comum e que, de certa forma, aumentou muito com a pandemia, né? Porque a paciente, essa mulher não estava tendo contato social, né, da forma que ela gostaria, e, no entanto, ela estava vendo que o tempo estava passando e a pandemia não acaba, e pode ser que o ovário diminua ainda mais a tua reserva, a tua quantidade de óvulo, eu vou congelar óvulo. Então, isso é uma característica, um outro público. E sim, claro, aumentou bastante o tratamento de casais homoafetivos, né? O homoafetivo feminino é mais comum, exatamente porque já tem o útero, né? Então, a gente pode usar o óvulo de uma mulher no útero da outra e um sêmen de doador, coisa que alguns anos atrás a gente não podia fazer, né? Que o Conselho Federal de Medicina considerava que uma mulher doando para outra era uma doação conhecida, né? E ela estava doando, ela não é parente, então não podia. Hoje em dia pode, então aumentou bastante também a procura, e também, né, a sociedade tem entendido isso com naturalidade. Há muitos anos atrás não poderiam duas mulheres registrar uma criança, hoje já podem, né? Então tem uma série de fatores que, de fato, sim, encorajou e aumentou o número de pacientes procurando a constituição da família, né, desta forma. E ótimo, é bom, a gente estar aqui para atender a sociedade, é desta forma que a comunidade brasileira pensa. Doutor, para finalizar a nossa conversa, sobre a abrangência do seu trabalho. A clínica fica no Paraná.
contudo atende pacientes de todo o Brasil? Exato. Existe também o emprego da telemedicina nesse setor? Exatamente, né? Então, uma coisa que aumentou bastante a abrangência de nosso atendimento foi exatamente a telemedicina, que deu um aumento muito grande nessa procura, exatamente por conta da pandemia. O Conselho Federal de Medicina nos permitiu fazer isso, né? Antes não podia, num primeiro contato, ser através da medicina. Telemedicina hoje pode. Então, aumentou, né? Tirou a fronteira de cidade, de estado, né? Então, a gente atende pacientes de outros estados, e muitas vezes a paciente naquele estado, naquela cidade, não teria acesso à reprodução assistida, e ela então agora ficou mais fácil dela poder selecionar que cidade que ela quer ir, né? Antes tinha muito direcionado um determinado centro, e hoje não, hoje ela pode escolher e falar, então eu vou fazer meu tratamento numa cidade como Curitiba, né? Então ela acaba vindo para cá exatamente entendendo também, né, conseguindo desta forma através da telemedicina, né, e você depois envia uma série de orientações, tem o nosso canal do YouTube, tem uma série de coisas que a paciente diz, não, estão oferecendo o mesmo serviço, né? Não há necessidade de eu ir para um grande centro maior do que Curitiba, por exemplo, né? E aqui oferece toda a tecnologia em qualquer centro brasileiro, assim como até mesmo internacional, como eu comentei, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente não fica aquém de nenhum centro, nem nacional, nem internacional, acerca de potencial de pessoas, potencial de equipamentos e nada disso. Então, com isso, acabou aumentando, né? Ficou além de fronteiras. Então, a gente conseguiu bastante acesso, o paciente conseguiu bastante acesso a gente, e dessa forma mostrar nosso serviço para engravidar em todos os aspectos de reprodução, né? Não só desses três como eu comentei, mas, por exemplo, não é tão frequente, mas é uma tecnologia bastante legal, que é, por exemplo, separação do sêmen HIV, né? Então, o homem com o vírus, você consegue hoje, através de uma técnica laboratorial, separar isto, e essa mulher vai engravidar sem que eles tenham relação desprotegida, por exemplo, né? É uma possibilidade, né? Não é um pacientes oncológicos, enfim, eu visitei o seu site, tem assim uma lista de serviços. Doutor Alessandro, eu quero agradecer a sua participação aqui no Nomes Notáveis. Os contatos do doutor Alessandro da Clínica Concebê estão aqui na tela. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E já estamos de volta, e agora com Bárbara Bruno, Vanessa Goulart, essas atrizes talentosíssimas. Aliás, talento é coisa de família. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las. Muito obrigada, Salatiel, é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Obrigada, Salatiel, uma alegria estar aqui nesse estúdio tão gostoso com você, sempre essa companhia super agradável. Uma felicidade ter vocês aqui. Olha, a Bárbara é atriz, diretora, produtora, são 50 anos de carreira. E a Vanessa é jornalista, atriz, apresentadora, dubladora. Gente, e outra coisa importante, fui eu que fiz. Sim, ó. Fez. A Bárbara que fez. Ó a responsabilidade aí, gente. Olha só. Bárbara, teatro, TV e cinema. Você faz tudo. Graças a Deus. Com excelência, com muito sucesso. Vamos começar lembrando aqui alguns personagens, alguns trabalhos, tanto no teatro. Eu acabei de ver a Bárbara em uma peça espetacular, que daqui a pouco ela vai contar pra gente. Vi ela também numa novela infantil do SBT, que era espetacular. Cúmplices de um Resgate? Cúmplices de um Resgate. A Fiorina. Relembra, Bárbara? Com uma saudade danada da Fiorina, porque a Fiorina faz o melhor sorvete que existe no mundo inteiro. O sorvete de pistache, então, é especial. Mas tem também a lasanha, porque o Giuseppe sem a lasanha da Fiorina não vive. Mas ele é tão entrão, que eu tenho que sair correndo com o rolo de macarrão, que é para ele não me atrapalhar na cozinha, né? Gente, Fiorina desceu? Fiorina aqui no Nomes Notáveis. Baixou a Fiorina. Muito sucesso, a Fiorina. A Bárbara agora está com uma peça também. Uma delícia, uma delícia. As Meninas Velhas, uma delícia de espetáculo, um texto do Cláudio Tovar. As Meninas Velhas somos eu, Lucinha Lins, Nádia Nardini e Sônia de Paula, com direção do Tadeu Aguiar. Olha, um espetáculo imperdível. Deixa eu falar, porque eu assisti e vale muito a pena. Gente, é
é humor, é reflexão, porque faz você pensar na vida. As meninas velhas mostram o processo de envelhecer, mas de ser feliz. É fantástico. É muito gostoso, a gente gosta muito de fazer, a gente faz o espetáculo com muito prazer, porque é um espetáculo em que as meninas dizem que o importante é o agora, não é? Não importa o que foi e o que virá sempre será uma mola propulsora, não é? Então, esses novos 60, não é? Que atualmente estão aí e que eu acho que daqui para frente vão correr cada vez mais. Não é? E a gente está cada vez mais correndo atrás do tempo. E o que é legal é que os jovens adoram as meninas velhas. É verdade. O público jovem tem verdade. Se identificado, gostado. E é muito bacana ver isso. É uma peça para todos os públicos, Para para a todos os família. públicos, Gente, vale muito a pena. Olha, o Instagram tá aqui na tela para você se informar, saber onde assistir, os dias, os horários. Vanessa, você também vai estrear em breve no teatro. Isso, dia 14 de julho a gente estreia no Teatro do Morumbi Shopping, Feliz Dia das Mães, uma peça do Dan Rossetto, autoria e direção dele, com a Yara Janra, e grande elenco, uma peça que fala de família, também todo mundo se identifica, sensível, engraçada, vai ser muito legal, espero todos vocês. Agora, a Bárbara falou de você e destacou, fui eu que fiz. A Bárbara também é filha assim, de dois grandes atores da TV brasileira, Paulo Goulart e Nicete Bruno. Então, o teatro, o teatro, a TV, o cinema já virou tradição na família. É verdade. Você falou, são 50 anos de carreira. Realmente, 50 anos do meu primeiro contrato profissional. Mas, na verdade, eu acho que eu tenho 65 anos de carreira, porque eu nasci... Nasceu brilhando. Não, brilhando não, mas nasci numa coxia de teatro. Então, o teatro, eu estou em casa, não é? A coxia sempre foi meu quintal. Então, eu tenho um amor Arrepia, e um sabe? respeito pelo Porque tablado. a sua história, a sua família faz parte da nossa história, né? Do brasileiro, das famílias brasileiras. Verdade, o carinho é muito lindo. O que o vovô e a vovó deixaram plantado, que eles semearam, continua dando frutos até hoje. Esse amor, essa cumplicidade, essa amizade. Esse respeito. Respeito, união. Não são só palavras, eles realmente vivenciavam isso e passaram pra gente. E isso é muito lindo, somos muito gratos por isso. Com certeza. Vanessa, você também começou cedo, né? Inclusive eu vi uma postagem sua numa rede social, você pequenininha lá com o microfone. Aí, ó. O microfone de bastão sempre foi minha paixão desde criança. Eu não podia ver um microfone que nem esse que eu tava lá pegando, apresentando, É verdade. né, entrevistando. Era uma coisa. E esses vídeos comprovam isso. Com 3 aninhos de idade, eu adorava. Falava um monte de besteira, mas falava, né? Queria falar, queria me comunicar. Falava pelos cotovelos. Falava pelos cotovelos. Meio Emília. A menina era um pouco Emília. E aí eu carrego essa Emília dentro de mim até hoje. Graças a Deus. Sucesso sempre. E aí, Vanessa, você também faz de tudo um pouco. Rádio, inclusive, você tem um programa de rádio. Isso, Despadronizada com Z, na Vibe Mundial, todo sábado às 18 horas. Eu falo de diversos assuntos, mas sempre estimulando a essência de cada ouvinte, que eles valorizem a essência, sem se preocupar com padrões, com rótulos, com caixinhas que vão colocando a gente pelo caminho. Então, a proposta do Despadronizada é fazer com que as pessoas saiam dessas caixinhas e vivam as suas essências. É muito bom o programa, eu tô sempre ligado, já participei também. Já esteve. Tem uma audiência incrível, o Despadronizada na Vibe Mundial. Vanessa, agora na TV, lembra pra gente um personagem seu, algumas Olha, novelas que você já participou. A minha estreia foi em 2006, na Rede Record, em Cidadão Brasileiro. Depois eu emendei Maria Esperança no SBT. E aí na Globo eu fiz as participações em Tititi, em que eu fazia a vovó Anicete mais nova, personagem que era a Júlia, que ela vivia, eu fiz a Júlia jovem. E em Dercy de Verdade, a minissérie que contava a história da Dercy Gonçalves, tive a honra e o privilégio de viver a minha bisavó, Eleonor Bruno, Nonoca, que trabalhou com a Dercy, e que, assim, morou comigo, morou com a gente, então era muita convivência. Então, na época, as pessoas até perguntavam, mas você conhecia a sua bisavó? Eu falei, meu Deus! Muito! Demais! Eu convivi 25 anos com ela e com Dedéia, que era a irmã dela, minha tia bisavó. As minhas gatas, inclusive, chamam Nonoca e Dedéia.
em homenagem. Eu continuo convivendo com ela de alguma maneira e tive o privilégio de vivê-la na minissérie da Dercy. Mas o teatro, a televisão, o cinema, enfim, a nossa profissão propicia esse tipo de emoção, né? Por exemplo, em televisão eu já fiz, minha avó, a vovó Nonoca, já foi minha mãe. Olha. Então, assim, era curioso, né? Porque fora de cena eu chamava ela de vó, em cena eu chamava de mãe. E essa mistura de relações. No teatro, eu também já fiz, eu tive que fazer, eu fui stand-in da mamãe numa peça chamada Meu Reino por um Cavalo, do Dias Gomes. E teve um dia que eu tive que fazer espetáculo, porque a mamãe não pôde fazer de jeito nenhum e eu tive que substituí-la. E aí, nesse dia, eu vivi a mulher do papai. Não é, em cena. Então, são essas experiências que a nossa profissão nos permite e que eu acho que dão uma grande lição de vida. Sabe, uma grande lição de vida. Com isso, né? Sem cada dúvida. Personagem, independente dos personagens, eu acho que a grande lição que a nossa profissão nos dá é que a gente aprende a não julgar ninguém. A analisar, sim, mas julgar, não. Porque a nossa profissão nos permite ter experiências, passar por experiências que nós jamais passaríamos na nossa vida pessoal, particular. É um grande exercício de empatia, né? Exatamente isso. Empatia. Então, você começa a ter que analisar um processo humano por outro ponto de vista. E você aprende também que existem muitos pontos de vista, infinitos pontos de vista, não é? E isso amplia a tua capacidade de raciocínio, amplia a tua capacidade de tolerância e principalmente a tua capacidade, voltando ao que eu comecei a falar, a tua capacidade de não julgar. É fantástico, né? Porque envolve um autoconhecimento, mas também o conhecimento do outro. Claro. Propicia uma evolução. De fato, é algo mágico e também a oportunidade de formar opinião, né? Porque também tem essa interação com quem está do outro lado. Sem dúvida. E essa coisa de você não parar de estudar nunca, não é? Cada vez que você aprende alguma coisa, você aprende que sabe menos, não é? E isso te estimula, então, a não parar, a estudar sempre, a estar sempre questionando. Uma coisa curiosa que acontece na profissão da gente também é o seguinte: por mais tempo de profissão que você tenha, aquele personagem, aquela estreia, você nunca fez. Aquele momento é único. Então, isso te tira de uma zona de conforto, não é? Será sempre uma experiência nova. A partir daí, claro que a tua experiência conta, evidentemente, ainda bem. Sim. Mas ela não te dá aquela segurança absoluta, porque aquele personagem, aquele momento, você nunca viveu. É a sua primeira vez. Então, você está sempre num fio de arame. E isso faz com que você esteja sempre atento. Atento, vivo. Né? É uma experiência pessoal, profissional, é fantástico. Gente, elas têm que voltar porque o nosso tempo... Ih, menino, a gente começa a falar e não para. Desanda, né? Não, tem muita história. Voltem logo, claro, para divulgar quando tiver novos trabalhos. É sempre um prazer tê-las aqui. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada, Salatiel. Muito sucesso para você sempre, tá? Amém. Obrigado também você que nos assistiu. E eu espero você para o nosso próximo bate-papo aqui na TV Caras.